E hoje é sexta-feira, é dia da nossa aula de diplomacia com o professor Jonuel Gonçalves. Eu quero saber quem está em sala de aula, onde você está sentado. Será que você é estudiosa? Será que você é bagunceiro? Será que esse ano você vai passar de ano ou vai ficar para recuperação? Daqui a pouco o professor entra na sala de aula após o sinal para falar sobre blindados ocidentais da Ucrânia. Estados Unidos enviam tanques para a Ucrânia. Olha, mas vai demorar a chegar. E a resposta da Rússia foi rápida e forte. A viagem de Lula a Buenos Aires e também Montevidéu é hoje na nossa aula de diplomacia. Bom dia para nós, boa tarde para o professor Jonuel Gonçalves de Lisboa. Tá chique o professor? Bom dia, professor. Olha, bom dia para vocês. Desculpem a minha voz, mas isso foi sair de Niterói com 37 graus e chegar em Lisboa com 6, olha, minha voz ficou assim. Não tem culpa, mas eu espero estar sendo bem recebido, se estão me entendendo. Com certeza, tá muito bem recebido, a gente está entendendo tudo, professor. Que horas são aí agora, hein, professor? Agora, nesse momento, são 13 horas 35 minutos. É em Paris, são 14 horas 35. Eu digo Paris porque na semana que vem é lá que eu vou estar. É muito Claro chique. que os ouvintes fiquem sabendo como é que é a minha vida. Nós estamos discutindo aqui calendários de um projeto de pesquisa. Esse professor é muito chique. Semana que vem ele vai estar em Paris, tomando um cafezinho ali. Ai, ai, ai. Professor, vamos começar então a nossa aula, porque hoje eu quero saber... A guerra vai completar um ano mês que vem, dia 24. E só acirra as relações entre as nações do mundo todo. Agora tem o envolvimento de tanques blindados ocidentais na Ucrânia. E a resposta da Rússia foi rápida e forte, né, professor? Foi. Portanto, um abastecimento desse tipo pode diminuir a hegemonia russa em terra. Os russos utilizaram blindados deles que são mais avançados que os blindados disponíveis pela Ucrânia. A maior parte dos blindados disponíveis pela Ucrânia são blindados russos antigos. E há combate de blindados contra a infantaria que realmente desequilibram a favor do blindado. O fornecimento de tanque Leopard da Alemanha já levantava problemas. Realmente o abastecimento alemão condicionado ao abastecimento norte-americano me parece que foi só uma formalidade, porque toda a gente sentiu que a guerra está sendo equilibrada ao final de um ano, mas que a blindagem em terra pode anular os efeitos do equilíbrio aéreo com os drones. Então o Zelensky, como sentiu que está sendo bem recebido pela opinião pública norte-americana depois da viagem e pela opinião pública europeia, insistiu muito em blindados da última geração. Os russos inicialmente fizeram um bom humor, dizendo que blindado Leopard arde como os outros, mas depois constataram que realmente não é bem assim. As entregas vão ser feitas de forma muito parcelada, de maneira que eu suponho que antes de 6 meses eles não vão conseguir estabelecer, vamos lá, um certo equilíbrio em terra. Os primeiros seriam 14. Defenderiam zonas vitais, como a própria capital, na medida em que se sente que os russos, ao final de um ano, constatam que tinham um plano de ataque, porque era para 15 dias, e está em 365. Então pode precisamente a Rússia estar, e dizem que sim, os serviços de inteligência, que a Rússia pode estar preparando ofensivas para recuperar posições que foram perdidas nos últimos meses com a infantaria ucraniana, usando a blindagem. E a blindagem russa só pode ser contrariada com outra, não é possível fazer de outra forma. Há uma teoria militar que diz que os lança-rockets são uma boa forma de parar o blindado. Mas, de fato, é o primeiro lança-rockets que para, porque a partir do momento em que a rampa de lançamento seja identificada, o blindado não vai sozinho, o segundo blindado destrói esse atirador. De maneira que é combate de tanques e é o que está se preparando. Ninguém sabe se está se preparando mesmo combate de tanques como houve durante a Segunda Guerra Mundial, combates terríveis, como foi, por exemplo, no deserto da Líbia, como num certo momento mesmo, na primeira ofensiva alemã contra a França, que é devastador esse tipo de combate. A partir do momento em que a gente tem ideia se isso é para ser usado ou é para ser usado como força de pressão e negociação, a gente poderá ter uma ideia do equilíbrio. Para já, me parece que é tudo muito assim, dissuasão para que a Rússia não ataque nem Odessa, nem a capital Kiev. Daí para frente ninguém pode prever mais nada e não vamos aqui fazer adivinhas.
Esse é o professor Jonuel Gonçalves na nossa aula de diplomacia. Olha, a Carol Barbosa tá dizendo aqui, professor, ela é uma aluna puxa-saco, professor. Não adianta falar que não, porque ela é puxa-saco. Ela tá dizendo o seguinte: eu trouxe queimadinha com canela, professor, vai ajudar a melhorar a garganta dele. Pergunta aí se ele gosta. E aí, professor? Gosto muito. Obrigado, Carol, ajuda mesmo bastante. E quanto a ser puxa-saco, Carol, você não liga não, viu? Também já não tô ligando. Deixa eu só falar, quer dizer que você é uma pessoa considerada importante, porque tá sempre na atualidade, tô sempre dizendo alguma coisa de você. É verdade, Carol é aquela aluna que senta lá na frente, óculos fundo de garrafa, não olha pra trás pra ninguém, o povo doido pra colar porque ela sabe tudo, e aí ela não deixa ninguém colar. Professor, vamos pro segundo tema. A viagem do presidente Lula a Buenos Aires e Montevidéu, no Uruguai. Onde é que ele fez mais barulho positivo? Porque na Argentina, falar da moeda única, muita gente reclamou, hein, professor? Bom, muita gente reclamou de muita coisa. O problema é o seguinte, quer dizer, a liderança argentina que se afirmou no Mercosul com base na retirada brasileira no governo anterior, agora vai ter que ser mais equilibrada, porque o Brasil voltou e voltou com tudo. Voltou propondo uma moeda que inicialmente seria uma moeda de contabilidade entre Brasil e Argentina. Funcionando bem, se estende aos outros dois. Esse é um projeto que vem sendo trabalhado faz tempo, até a mim já me pediram opinião sobre essa matéria, e é provável que realmente a fase de moeda apenas em termos contábeis seja utilizada. Agora, o problema aqui é realmente restabelecer o fluxo de mercadorias, isso é que é importante. O fluxo de mercadorias tem neste momento um problema, que não está em Buenos Aires, está em Montevidéu. E em Montevidéu, há o seguinte: o governo uruguaio diz que o Mercosul funciona para os dois grandes países e é prejudicial para os dois pequenos. Resultado, ele resolveu não respeitar um princípio, que é, se você faz um acordo com um Estado não membro, todos os outros Estados do Mercosul têm direito de entrar, o que significa que ele teria que consultar o Paraguai, o Brasil e a Argentina. Mas ele não fez isso. Ele diz que as relações dentro do Mercosul estão de tal forma, e realmente estavam, que eram prejudiciais, então ele fez um acordo com a China. Em princípio, o presidente da Argentina, eu penso que ele exagerou um pouco. A rivalidade Uruguai-Argentina é muito pior. O relacionamento do Uruguai com a Argentina é muito pior que com o Brasil. Portanto, o Lula, quando chegou em Montevidéu, o Haddad tinha dito: olha, essa questão do acordo do Uruguai com a China não vamos falar, é uma questão de política interna do Uruguai, o que já descomprimiu. Quer dizer, eu não estou te pressionando para você fazer o que eu estou mandando. Mas numa coletiva de imprensa, o Lula falou na questão, disse que o acordo é justo, mas que temos que adaptar isso ao Mercosul. E aí começou então uma notícia circulando em Brasília de que realmente o Mercosul pode aproveitar a iniciativa uruguaia e fazer um acordo com a China. Não há um acordo coletivo com a China. E poderiam aproveitar os termos do acordo do Uruguai, que parece que é muito bem feito. Esses são os problemas, digamos que, considerados positivos. A presença do Brasil no Mercosul e na CELAC, o Brasil não dramatizando a situação do acordo, como fez o Fernando, infelizmente, do acordo entre o Uruguai e a China. O Uruguai tem prioridades, tem uma dimensão que obriga a fazer isso se os outros não fazem. E realmente tentar transformar e ampliar o acordo da China, porque não? É um parceiro importante, é o primeiro para uns países, é o segundo para outros. Agora, sempre que o Lula falou de política nacional, foi com muito interesse, todo mundo ouviu, para saber como é que o governo está controlando a situação, se há mais riscos. Só houve um ponto em que realmente muita gente no Brasil discordou que ele tivesse levantado isso. É novamente levantar a questão do impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Ele diz que não foi impeachment, que foi golpe de Estado. É claro que muita gente reagiu no Brasil dizendo: bom, essa conversa não é para ter assim, é para discutir mais em meios acadêmicos ou entre lideranças políticas. E depois foi golpe de Estado, é um problema, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin apoiou o impeachment da Dilma, portanto tem um vice-presidente golpista. Mas não é só o vice-presidente, tem mais membros do governo. E tem gente na bancada, na base de apoio parlamentar, que pode se sentir ofendida com isso. Então aí há um problema. Eu espero que ninguém responda e que deixe ficar isso assim, cada um tem sua opinião em relação ao que aconteceu em 2016, porque os desafios imediatos são terríveis. Há um desafio agora, que, por exemplo, toda a gente fala aqui,
que é a criação ou não de uma Guarda Nacional para proteger a esplanada dos ministérios e a Praça dos Três Poderes. Está dando polêmica em Brasília. Esse é o professor Jonuel Gonçalves. Em relação ao abastecimento do gás russo, será que continua normal na Europa? Pergunta o aluno Jefferson Andrade. Bem curtinho, professor. Não tá normal não, mas a Europa conseguiu outros meios alternativos. Conseguiu reforçar as exportações da Argélia e está fazendo o que já devia ter feito há muito tempo, que são energias alternativas. Os governos europeus estão todos subvencionando qualquer pequena casa que queira colocar painéis solares e qualquer pequena fazenda que queira colocar eólico. É isso que está diminuindo o impacto do gás russo. A Alemanha, por exemplo, diz que consegue substituir tudo até o final do inverno. Interessante. O aluno Alex Santista, estou na sala de aula atrás do Badaró e do Robson Almada. Hoje não achei maçã, então eu trouxe panqueca de chocolate com morangos frescos pro professor. O Alex e a Patrícia Santista. O Jonathan, que é o nosso aluno conservador, está dizendo: estamos aqui para discordar da visão progressista do professor. Olha só, tem mais gente falando aqui, o Jefferson Andrade também está aqui, Pedro Marcelo, bom dia, Eduardo e professor, o que o professor pensa no que o Trump disse? Lá se vão os tanques e depois vem as bombas. E aí, professor? Mas parece estar ao contrário, né? Começaram as bombas e agora vão os tanques. Não que isso tenha sido tudo muito calculado. É provável que as bombas russas tivessem projetadas antes e que a Rússia realmente tem um plano agora que é muito perigoso, é um plano muito perigoso para os outros, para a Rússia não. É um plano de reativar a guerra em termos de guerra clássica, né? É verdade, esse mundo vai cada vez pior. Quando a gente acha que tem um caminho para paz... Olha, eu tenho a impressão que os empresários norte-americanos que se juntaram e que disseram isso é uma forever war, eu tenho a impressão que eles têm razão. Isso vai ser uma guerra para muito tempo. Uau. Porque realmente a capacidade logística do Ocidente no apoio à Ucrânia, a partir do momento em que verificaram que a Ucrânia tinha recursos humanos para se adaptar rapidamente à alta tecnologia, a logística ocidental está dando show, hein? Outro dia saiu uma estimativa da AP, Associated Press, dizendo que já morreram 180 mil russos. Eu achei muito grande esse número. E 120 mil ucranianos e 30 mil civis. Também achei grande o número de ucranianos. Mas vamos ver, porque essa guerra adormece, depois volta e a gente está sempre vendo inocentes morrendo. Mas, Eduardo, se morreram, não foi os 100 e tantos mil, basta que tenha morrido 30 mil russos, é um choque monumental. Nunca ninguém pensou que uma pequena potência como é a Ucrânia pudesse, ter um impacto desse em cima dos efetivos. Não é destruir material, é destruir pessoal de combate. Olha, o Cleiton de Rayane está dizendo: só vim trazer uma broa de milho pra Carol e pro professor, a minha esposa que fez, tá uma delícia. Esse é o Cleiton de Rayane. Professor, muito obrigado. Eu agradeço, provavelmente posso agradecer em nome da Carol também, não sei. Não sei se ela gosta de milho. A Carol tá falando assim: que fofo, quando o professor falou sobre ela também. Professor, muito obrigado pela participação, aproveite seu dia aí em Lisboa, Portugal. Semana que vem você tá em Paris, vai estar com a gente também, tá bom, professor? Eu vou ter uma reunião agora e espero que a minha voz não piore. Vocês me desculpem o estado da minha voz. Não, tava tudo ótimo. Obrigado, professor. Bom final de semana. Esse é o professor Jonuel Gonçalves.